Shalom a todos os nossos queridos irmãos. Hoje eu estou trazendo esse vídeo, um vídeo que eu estou reagindo, a um vídeo meu mesmo, que tive com uma conversa, um bom bate-papo com o Rabino Ariel Cohen. O Rabino Ariel Cohen é um rabino que vive ali em Bnei Brak, numa região de Israel, onde tem é um bairro ortodoxo. Ele é um rabino ortodoxo e que crê em Yeshua como Messias. E eu pude tirar essa tarde para conversar com ele, agradeci a ele pessoalmente, mas quero deixar aqui meu agradecimento por ele abrir esse espaço em sua agenda, Teodoro, que pôde também nos atender e fez esse intermédio, e assim nós pudemos ter esse nosso bate-papo. E aproveitei para perguntar ao Rabino Ariel sobre a questão da conversão, Muita gente tem nos procurado, pessoas têm entrado pelas nossas mídias e têm nos perguntado o que faço para me converter ao judaísmo. E muitas vezes eu tenho que tratar com essas pessoas mostrando: o judaísmo não é uma coisa de levantar a mão, faz uma oração e agora pronto, você é um judeu. Isso não existe, tá? Judaísmo, ou viver dentro da vontade de Deus, é viver. Então isso é algo que vai ser no seu dia a dia. Não acontece da noite para o dia, é um crescimento. Lembre que Shaul diz: desenvolvei a vossa salvação. A melhor palavra seria libertação, porque é no dia a dia, você vai praticando e vai mudando a partir do seu conhecimento e entendimento da vontade de Deus que está na sua Torá. Então, o que a gente faz? A gente conversa isso. Existe um ponto inicial? Existe, tá? E ela começa onde? Na imersão. Vamos lembrar que Yohanan, João, conhecido como João Batista, ele levava as pessoas ao arrependimento e descia as águas. E quem eram esses? Eram judeus. E que arrependimento? Porque eles tinham pecado, tinham vivido sem Torá. E agora eles estavam mandando eles fazer teshuvá, quer dizer, um retorno para que eles pudessem viver e praticar aquilo que Deus entregou a Moshe. E aí o que a gente vê? Yeshua dá continuidade a isso. Yeshua chama também o povo ao arrependimento. Marcos 1, e ele diz: voltem para Deus, arrependam-se, e sejam imersos. Então, ali ele também, com seus discípulos, estavam batizando, estavam imergindo pessoas para uma vida com Torá. E aí o que a gente vai seguindo e ver que Yeshua traz para nós ensinamentos da Torá, ok? Então, o que eu digo? Você vai imergir nas águas não para adentrar em cristianismo, uma religião que Yeshua não fundou, nem seus discípulos, mas sim inicia numa pessoa chamada Inácio de Antioquia, que aí isso vai caminhando para começar a se tornar uma nova religião, onde estabelece um domingo como dia santo, a Páscoa fora do dia 14 de Nissan, e aí por aí vai se seguindo, mudanças, qual foram profetizadas por Daniel, lá no capítulo 9, que aquele príncipe que iria destruir a cidade santa, que era Jerusalém, ele iria mudar os costumes, ele iria mudar a lei e o tempo, e foi isso que começaram a fazer. Então, Roma institui aí agora o cristianismo, mudando Torá, mudando as datas, conforme foi dito por Daniel. Então, o que a gente faz? A gente leva a pessoa hoje a uma imersão em nome de Yeshua, mas para ele retornar para onde? Para viver Torá, para conhecer que o dia que o Eterno santificou foi o Shabat, para que possa celebrar as festas conforme está em Levítico 23, para se alimentar conforme Levítico 11, e não para comer comida sacrificada a ídolos, como festas juninas, festas natalinas e outras que vêm por aí, onde se criou um personagem em Roma chamado Jesus. Nada contra o nome, tá certo? Mas eu quero fazer aqui e trazer a distinção da questão de personagens. Então, alguém que nasceu na data do aniversário de Tammuz, alguém que chega e vem combatendo a Torá, alguém que, na verdade, nasce pela mitologia. Deus com uma mulher e nasce o semideus. Assim é a história da mitologia, Hércules e outros mais, Os deuses com as mulheres tendo filhos semideuses. Isso é algo que está ligado a Roma, ao grego romano.
E aí o que que acontece? É que as pessoas perderam a verdade, inclusive as más traduções bíblicas levaram muita gente a isso. Porque, veja só, Romanos 1,3, Paulo, já deixei alguns ensinos, e quero dizer que vou deixar na descrição desse vídeo aqui também um link para um vídeo onde nós estamos titulando Jesus versus Yeshua. Por quê? Porque são dois personagens bem distintos. Veja só, só tem uma mãe, né? A mãe, e o restante é com Deus. O outro, Yeshua, é conforme está Romanos 1,3. Porque Shaul diz o seguinte, se você ler, na tradução vai dizer assim, segundo a carne, nosso irmão, segundo o Espírito, filho de Deus. Mas se você ler no original, lá no grego, não vou falar nem do hebraico, no grego mesmo, você vai ver assim, segundo o espermatos, nosso irmão, segundo o seu Espírito, filho de Deus. Mas aí tem uma palavra aí, espermatos. Uau! Espermatos vem do homem, que vem o espermatozoide, tá certo? Então, na realidade, há algo segredo aí, em que Yeshua sim é filho de Yosef, conforme textos mesmo dizem. Não é seu pai Yosef e sua mãe Miriam? Então, quando começamos a ver e detectar, próprio Yohanan vai dizer, aquele que não diz que ele veio em carne anti-Mashiach. Tudo isso eu trato nesse outro vídeo, tá certo? Então não vou me colocar a falar sobre isso. Você pode acessar também, depois daqui, o outro vídeo, Jesus versus Yeshua, e você vai olhar ali os textos que a gente coloca para que você possa ter uma compreensão maior e conhecer essa verdade. Então, quando você começa a fazer ligar uma pessoa e outra, você vai ver que tem distinções. E nessa nossa conversa com o Rabino Ariel, ele vai falar exatamente isso. Para aqueles que querem vir ao judaísmo, vão ter que sacrificar Jesus. Ele está falando de quem? Yeshua? Não. Mas um homem que é Deus. E isso nunca foi prometido na Torá nem nos profetas. Yeshua nunca se denominou Deus. Yeshua sim disse, ele era o Messias. Mashiach, ele diz assim, eu não vim falar nada de mim mesmo, mas de tudo que o meu pai me mandou dizer. E aí depois diz, porque meu pai me mandou, me enviou. Na realidade, Yeshua era o Shaliach do Eterno. Foi enviado pelo Eterno, sim. Mas, como se espera vir do Eterno, Mashiach ben David. E nós estamos falando de Yeshua vindo como conhecido como Ben Yosef, ou mesmo como Talmud lá no Sanhedrin 98b e 99a, vai tratar muito a respeito do Mashiach, e onde diz que o Mashiach é um leproso estudioso. Por quê? E aí ali os sábios fazem uma conexão com Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Olha, veja só. Yeshua, ele vem para sofrer, então não conecte agora ele como Mashiach ben David para reinar, mas ele veio para fazer o resgate. Rabino Ariel também tem um vídeo que ele fala sobre isso, muito importante, muito forte, que você também deve procurar para assistir, tá certo? E aí vamos deixar o link dessa nossa conversa, que está completo, que está no canal do Rabino Ariel, tá bom? Mas hoje eu vou trazer para vocês parte, eu cortei para poder não ficar muito grande, mas trouxe as coisas principais. E um dos pontos principais é o que nós vamos ouvir com o Rabino Ariel, falando a respeito dessa questão que nós precisamos, quando voltamos, nós devemos fazer como o povo de Israel, quando saiu da terra da idolatria, que era o Egito, para ir para a terra da promessa, eles tiveram que sacrificar ali na hora para sair. E aí vamos entender um pouco sobre, inclusive, por que não poder quebrar do osso do cordeiro. Nós vamos compreender nessa aula que ele vai falar aqui. Shalom, Rabino Ariel. Eu sou Rabino Nielson, de Fortaleza, e aqui ao meu lado a minha filha, a Rina, ou Serena, e estamos aqui muito, muito grato pelo seu tempo que o Senhor nos concede. Shalom, Rabbi Adiel. This is my father, Nielson, and I'm Rina. We're from Fortaleza, Ceará, in Brazil.
I gave in the past some Aqui ele já está respondendo a minha pergunta sobre a conversão, qual é o pensamento dele, o que é necessário, tá certo? Para uma conversão. Como eu volto a dizer, descia as águas não para fazer parte de uma religião cristã, mas Yohanan, até porque fazia esse batismo sem nem conhecer Yeshua, então ele fazia em nome de quem? Veja só, há um retorno para Deus, um retorno para a sua Torá. Então, quando a gente desce as águas, a gente volta para aquilo que Deus deu a Moshe, né? E hoje é chamado de judaísmo, tá certo? Pelo ensino do povo de Israel, pois essa é a profecia para os últimos dias, que as nações iam dizer, vinde, subamos, e que eles possam nos ensinar a lei, né? Porque de Sião sairá a Torá e de Jerusalém a palavra de Deus. Isso é para os tempos de hoje e o amanhã, tá certo? Então, que nós possamos compreender isso. E aí, Ariel, a pergunta é a questão do entendimento sobre uma conversão ao judaísmo. Veja só. video about people that want to convert to Judaism. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre as pessoas que querem voltar para o judaísmo. When the Jewish people left Egypt, Quando os judeus saíram do Egito, they took the idolatry of the Egyptian. What is a lamp? a idolatria dos It's like the egípcios, sacrifice. It's like the sacrifice, the God of the Christian. Christian and Egyptian, it's very similar in Hebrew. Notzri, Mitzrim, it's almost the same letter. And to make a separation from the Egyptian, they have to take the God of the Egyptian and to sacrifice it, what we call the sacrifice of Pesach. no Egito, quando os judeus tiveram que sair, né, eles tiveram que fazer o sacrifício, né, para poder voltar e fazer esse retorno e sair do Egito. Sim. E é o que a gente chama de Páscoa. So this is what they have to do if they want to convert to Judaism. It's like they have to sacrifice Jesus. Então é isso que você tem que fazer quando você vai para o judaísmo. Você tem que sacrificar Jesus. Because the picture they have about Jesus in Christianity, it's a false picture. Porque essa imagem que tem de Jesus no cristianismo é uma imagem falsa. Because many times it's a picture of God. Porque muitas vezes é uma imagem de Deus. And it's wrong to make any picture of God. In the moment you have a picture, it's not God anymore. A picture is not God. E você tem que entender que essa imagem não é Deus. Essa imagem não é Deus. Jesus não é Deus. So this picture, the general picture of the Christian Mashiach, what is the Christian God, we have to sacrifice it to become Jesus. Então, essa imagem de um Jesus cristão, de um Messias cristão, que é uma imagem que parece com Deus, você tem que sacrificar essa imagem. A idolatria é uma percepção que você tem que sacrificar. And sometimes if we have to save life of somebody, we have to do things against the Shabbat to save life. But the life, então, se você tem que salvar a vida de alguém, no Shabat, você deve salvar a vida. Tem certos mandamentos que estão acima de outros, né? Sim. Now, for a not Jewish, of somebody that according to Judaism is not Jewish, it's like he lives in the land of the dead. Então, se você quer ir para o judaísmo, você vai sair da terra da morte e você vai para a terra da vida. And to do this, you have to sacrifice Jesus.
Você tem que Because right sacrificar now in Jesus. Judaism is no Jesus. Porque no judaísmo não tem esse Jesus. Okay, so, but about the lamb, about the sacrifice of Pesach, it is written in the Torah a very interesting thing. Então, It is written that we cannot break the bonds of the sacrifice. você não pode quebrar os ossos do sacrifício. אחת מהן לא נשברה. Any one of his bone was not broken. Because the bone, Ninguém quebrou ossos. because the bone it's a symbol for the essence of the soul. Porque os ossos são símbolos da essência da alma. Esse é um ponto, né, que é muito forte do que o Rabino Ariel está trazendo agora. Ele mostra que para você vir, né, para o judaísmo, você tem que quebrar idolatrias, você tem que cortar. E, na realidade, só há um Deus, e o Eterno sempre disse isso, né, não há outro além de mim. Então, ele deixa a promessa, e como é que ele trata quando ele fala sobre Mashiach? Meu servo Davi, né? Isso a gente vê no Sanhedrin também, no Talmud, quando ele está falando do meu servo Davi, e não está falando do próprio Davi, mas posteriormente, então ele está tratando do Mashiach. Você vê aquele que ele diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então você começa a observar a forma que o Eterno trata a questão do Mashiach, é bem diferente daquilo que a religião tratou. Então você tem que eliminar, você tem que sacrificar, né, tudo isso que foi uma distorção que fizeram da pessoa do Mashiach, certo? Mas manter o osso, a essência da alma do Mashiach. Compreender a verdade sobre o Mashiach. E aí é que ele está dizendo, né, você tira, porque houve um sacrifício do Cordeiro de Páscoa, mas lembre, há uma ordem, não pode quebrar nenhum osso. E isso tem uma ligação, porque dentro do judaísmo, a palavra ela vai linkar a algo da alma, a essência da alma. Então, quando ele avisa que não é para quebrar, é porque a essência da alma de Mashiach, ela deveria continuar. Então, é isso que a gente tem que observar nessa profundidade que está sendo mostrada aqui, que retornar ou estar no caminho do Eterno, só há um Deus. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E na realidade, a gente vê isso, Paulo dizendo em 1 Coríntios 8:6, para nós quem? Nós, judeus, tá? Porque ele está falando com a comunidade, mas muitas vezes Shaul deixa bem claro, nós e vós. Então, quando ele fala vós, ele está falando para a comunidade de gentios, então ele está dizendo vocês. Veja que Efésios diz, antes o seu estado, o estado de vocês era assim. Então, quando ele fala nós, ele está falando nós judeus, então ele diz, para nós há um só Deus, entre as vírgulas, um aposto, o Pai. E aí ele vai dizer que ele é a fonte de todas as coisas. E depois ele, em 1 Coríntios 8:6, continua dizendo, e há um só Senhor. Aí ele põe em outra categoria, Yeshua, o Messias, uma tradução, Jesus, o Cristo, né, que quer trazer essa palavra como Messias, ou ungido. Então ele diz, na BJC, ele diz assim, por meio de quem Deus criou todas as coisas. Então, é aí que a gente tem que entender, aqueles que acreditam em Trindade, às vezes eu faço um desafio, eu digo, olha todas as cartas de Paulo e veja a saudação, se ele saudou em nome de três. Não saudou, tá? Não tem lá em nome do Pai, ou porque a graça de Deus, de Yeshua, do seu Filho, do Espírito, não tem. Todas as cartas de Paulo, ele traz uma saudação sempre no amor de Deus e numa graça também de Deus, e depois ele vai falar também e do Senhor, Yeshua. Sempre ele fala assim e encerra dessa forma, a saudação. E aí é interessante, Yeshua mesmo fala, tudo que é do meu Pai é meu.
E ele não diz, e tu espírito também. Ele não diz isso. Só eu e o Pai. Eu e o Pai. Sempre dessa forma. E João diz que ele veio nos apresentar quem é o Deus verdadeiro. É isso que a gente tem que se ater. Todo mais esse enxerto que foi feito, que tem data, né? Tem a data, que você vai para Concílio de Nicéia, pesquise no Google o que foi debatido, e depois no Concílio de Constantinopla, o que foi debatido. O que eles estavam tratando? Gerar ali o conceito trindade, tá certo? Foi isso que eles foram fazer. Agora, para que vão fazer concílios? Para definir quem é Deus, quem é o Filho e quem é o Espírito. Na verdade, a doutrina dos apóstolos já era suficiente e eles não pensavam assim. Então, não pensavam que tiveram que ter esses concílios para poder formar esse tipo de pensamento. E agora? Né? O que a gente precisa fazer? Sacrificar isso. É isso que o Ariel está falando. Sacrificar para manter a essência, quem é Yeshua, quem é realmente o Mashiach. E aí a gente ter o conhecimento do Mashiach dentro de tudo que foi prometido, das suas vindas, né, das formas que ele passaria por essa terra, isso é necessário. Sabendo disso, sabe, talvez você nunca ouviu falar, né, desse conceito do Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. O Rabino Ariel, ele tem um vídeo que ele vai falar nesse conceito, e é bem interessante, porque isso a gente vê, tá, dentro de Talmud, a gente vê dentro da própria Tanar, né, da Torá, os profetas, né, que tem o momento da dor, dos sacrifícios, do Terlim, né, 22, né, o Salmo 22, aí a gente olha ali um sacrifício, sofrimento, e a gente olha depois para Zacarias, olha para Isaías e vê também parte agora daquele que vem triunfando para reinar. Então, há uma discussão no mundo judaico. Ben Yosef é também Ben David? Ou Ben Yosef é um Messias e Ben David seria um outro Messias? Daí eu trago para você qual foi a questão de Yohanan, de João Batista, mandando perguntar, é tu ou virá outro? Agora você pode começar a entender, é você o que virá como Ben David ou virá outro? Porque ele já sabia que ali, que ele estava tratando com o Ben Yosef, com o sofredor, mas ele queria saber, o que virá, é tu também ou será outro? Agora você compreendeu a pergunta de João Batista? E é aí que ele traz algo que a gente vai entender por que ele dá aquela resposta. No Zohar vai mostrar o que acontecerá na vinda quando o Mashiach ben David vier. E é o que ele mostra para Yohanan, tá certo? E aí ali ele traz a resposta que Yohanan esperava. Quando a gente conhece mais a fundo o judaísmo, algumas questões vão ser resolvidas. Então, é necessário sacrificar esse ídolo para manter o verdadeiro, tá certo? É isso onde o Rabino Ariel está querendo chegar. The essence of the soul, A essência da alma, it's something that eternal. é algo eterno. It's even more high of Mashiach. It's God Himself. Ainda mais acima do que o Messias. É da essência de Deus. If Mashiach is the Son of God, the essence of the soul is God Himself. It's not the Son of God, it's God Himself. Se o Messias é filho de Deus, e logo ele não é essa essência, porque essa essência vem diretamente de Deus. So the Torah give us in that even we sacrifice Jesus as the Son of God, we don't lost the bond of Jesus. Então, se você sacrifica essa ideia desse Jesus, e você volta para a ideia original do Messias, você não quebra esse osso. Você vai vir com a essência. We don't lose the bond. It's why
Why we did the bone? So he come back to life. Porque tendo os ossos, você vai poder voltar à vida. Okay, so we have to do something against Jesus to become Jewish. Então você tem que fazer isso contra Jesus para poder se tornar um judeu. It's like to do something against Shabbat Às vezes você tem que fazer uma coisa contra o Shabat for the life. pela vida. For the life. Great. Os ossos têm que permanecer como o vale de ossos secos tinham ossos para poder voltar à vida. The bones need to be like the Vale. valley of bones from Ezekiel. Yeah. Come back to life, exactly. I don't understand. Some people, Ok, então aqui nós tratamos a questão da essência do osso, né? E aí você vai entender agora por que a ordem do Eterno era de não quebrar o osso do Cordeiro de Páscoa, né? Por quê? Porque, na verdade, para eles serem livres, né, tiveram que sacrificar aquele cordeiro, mas manter os ossos intactos, porque nos ossos está a questão da essência da alma. Então, precisava do mundo que eles estavam vivendo de idolatria. Tanto você percebe isso que logo depois, mais à frente, eles vão atrás de ter um bezerro de ouro, não é verdade? Então, assim, tinha que sacrificar, teve que sacrificar, e o Eterno mostra a questão dos sacrifícios, quebrando esses pecados de idolatria. E aí, você viver dentro agora para o judaísmo, você tem que sair do outro canto que você estava. Então, assim, isso é algo que é normal de ser feito. Para ir para um lugar, você sai do outro. Para sair do cristianismo, você precisa tirar a essência do cristianismo. Qual é a essência do cristianismo? Pare para pensar, né? A essência do cristianismo, hoje você pode ser até evangélico, não sei, todos eles vêm da mesma origem, tá? E essa origem, ela precisa ser quebrada. Então, se você tinha uma origem que veio do cristianismo, que foi montado por Roma. Roma tinha uma religião pagã. Então depois eles fazem um sincretismo, mas eles não podem tirar todos os ídolos, e aí o que eles fazem? Remontam isso dentro dessa nova religião. Então, na realidade, quando você está dentro do cristianismo, entenda que a essência do cristianismo vem de Roma. E a essência de Roma é idolatria. E aí o que tem que fazer? Quebrar. Como falei antes, Yeshua, né, é bem diferente. Ele vem de um espermatozo, o quanto Jesus não. Ele é apenas filho de uma mulher. E aí como é que fica a genealogia dele? Mais uma vez eu digo a você, assista o nosso vídeo, Jesus versus Yeshua, e a gente vai tratar um pouco mais sobre esse assunto. E aí eu digo para você, tira tudo isso, mantendo a pessoa do Messias, como ele é, como foi prometido para o seu povo. Poucos dias eu perguntei a alguém, será que você consegue conceber Abraão com um homem que cria em trindade? Moisés cria em trindade? É interessante, né? Moshe, que viu inclusive o tabernáculo celestial, um homem que teve uma visão sobrenatural, não falou de ter um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nem ninguém concebe entender isso na vida de Moshe. E aí, de uma hora para outra, agora, não, Deus criou essa ideia e agora ele montou 3. Moisés não viu assim. Moisés falou que Deus ele é incorpóreo, invisível, por isso ele não se mostrou em corpo. Moshe não falou de qualquer outro Deus junto com esse, só falou de um. Então, como é que ao mesmo tempo foi tudo sendo mudado? Será realmente que os judeus estão tão perdidos que eles não conseguem mais interpretar a Torá e ver os profetas e ver tudo? E saber como é que foi prometido o Mashiach? Aí vai começar a causar um problema quando a gente tem que pegar aquele que tem uma essência certa e colocou uma roupagem diferente, assim como os egípcios pegaram José e colocaram nele
vestes de egípcio. Seus irmãos chegaram e não ouviram, não conheceram ele. E agora precisava próprio Yosef tirar tudo aquilo e dizer: eu sou o irmão de vocês. E é isso que Yeshua está fazendo hoje. Ele está se desvendando para o seu povo. E é preciso que você compreenda isso. Então, precisa retirar essa idolatria e entender que o único que deve ser adorado é Deus. Às vezes você cai no erro por causa de traduções ruins. Isso eu sei. Você vai ler lá dentro da Brit Hadashah, do Novo Testamento, e vai ver que muitos prostraram e o adoraram a Yeshua. Não, a palavra ali, se você estudar um pouco mais, você vai ver dentro do grego, proskineu. Não é letreia. Letreia é adoração. Proskineu é reverência. Tá? Então, na realidade, eles faziam a reverência porque sabiam que ele era um mestre e os que andavam com ele entenderam que ele era o Mashiach. Mas nunca foi colocada a palavra ali, mesmo no grego, de letreia, mas foi colocado proskineu. Então, o que a gente observa dentro de todo esse contexto do que está sendo tratado aqui, é que para você voltar para o caminho que os discípulos caminhavam, Yeshua deixou, está ligado ao judaísmo. E para isso, você tem que reconhecer Yeshua como Senhor, como Mashiach, mas não como Deus. Nem Paulo mesmo deixou o texto assim, né, que precisa crer e confessar que ele é Deus. Não, o texto não diz isso. Ele diz Senhor. Sim, Senhor. Qual o problema? Agora, como Deus, só há um. O Eterno é um. Adonai Echad. É isso que a gente tem que compreender. Vai entrar agora uma nova pergunta, né, que a Serena ela vai lançar agora, perguntando ao Rabino Ariel a questão da conversão via papel, tá? Pelo Beit Din em Israel, algo muito mais oficial, tá certo? E ao mesmo tempo a gente vai ter outras respostas sendo lançadas, porque, como eu digo, há sempre um entendimento que precisam as pessoas obterem, que é a conversão do que a gente tratou até agora, de algo muito do coração, essência, nós estamos falando, tá? Mas existe uma outra que é da etnia. Ok? O Eterno mesmo disse, se aquele que está, o estrangeiro, o guerreiro, o convertido, o prosélito, que está andando com você, que não tem todos eram feito a Brit Milá, mas que quiser comer de peça, que ele seja circuncidado. Então ele será como o natural da terra. Isso quer dizer, ele será um concidadão com vocês. Então existe sim essa forma e essa porta para se tornar um concidadão, uma conversão étnica. Aí sim vai através da Brit Milá. Brit Milá não é por salvação. O problema todo de Gálatas, que Shaul vai dizer, se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão negando a obra do Mashiach. Ele está tratando isso por causa de um problema, e eu digo para você, abra e leia Atos capítulo 15, versículo 1, que estavam vindo da Judéia e dizendo para eles, se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. Esse era o problema. E era preciso entender que circuncisão não é caminho de salvação. Nunca foi, nenhum judeu vai dizer isso. Porém, estes eram convertidos que estavam propagando isso. Está no final de Gálatas que diz que os que se circuncidam por tais razões. Paulo está dizendo isso. Espera aí, judeu não se circuncida. Judeu é circuncidado ao 8º dia. Então, esses adultos que estavam circuncidando é que estavam causando esse tumulto, esse problema, distorcendo o verdadeiro motivo da circuncisão. Então, não é problema se você um dia conhece Mashiach, conhece a Torá, volta para Deus e depois diz assim, mas eu também quero ser parte do povo, quero também ser concidadão. E aí vai fazer a sua Brit Milá. Isso não é problema. Mas se você fizer a Brit Milá por um sentido errado, aí é problema, tá certo? E aí a gente vai tratar esse assunto agora, tá bom? Vamos ouvir. They think that they need to have a paper saying they are Jews from Israel, and without this, they can't be Jews. Well, they can't. There's a law in Judaism, and we have Judaism, and this is what we have. We cannot invite a new Judaism.
this is a law, and we have to follow Ah, the você não law pode of the inventar um tradition. judaísmo. According to Jesus, we have to follow the law of the tradition. Um ponto que ele toca aqui muito importante, ele diz, não deve se inventar judaísmo, tá certo? Quando as pessoas se denominam judaísmo messiânico, o que eu deixei bem claro na minha introdução com o Rabino Ariel, nós aqui em Peniel não nos colocamos esse título de judaísmo messiânico. Você chegar aqui, procurar Peniel, você vai ver sinagoga conservadora. Por quê? E se você entrar no nosso site e qualquer outro, a nossa mídia que tenha falando algo da gente, você vai ver que nós nos titulamos Judeus do Caminho, ou Judaísmo do Caminho. O que isso quer dizer? Como era chamado no primeiro século. Judeu messiânico, todo judeu é messiânico. Se ele não crê no Messias, ele está até a parte do povo. Maimônides deixa bem claro isso, está dentro dos 13 princípios, dos fundamentos do judaísmo, que eu creio com minha fé perfeita, plena, que o Messias virá. Então, se qualquer judeu espera no Messias, o que ele é? Messiânico, tá certo? Então, assim, quando alguém diz o Messias, messiânico em Yeshua, né? Tem outros que acreditam em outros Messias que foram o que alguém pode acreditar hoje, que alguém algum judeu, então também é messiânico. Mas do caminho era um título que foi dado externamente para o povo discípulo de Yeshua. Veja que eles não se denominaram assim, eles mesmos não colocaram esse nome para as pessoas conhecerem ele dessa forma. Por quê? Porque eles continuavam vivendo judaísmo. Agora, porque eles criam Yeshua, Shaul diz lá em Atos 24, vocês nos chamam de seita chamando o caminho, que somos na seita é o caminho. Eram eles que estavam chamando. Eles mesmos, os próprios discípulos, aqueles que seguiam Yeshua, não denominaram-se nada diferente. Tá? Era judaísmo normal. Agora, foram chamados. E aí é o que está. Então, às vezes, o que acontece é que fica se criando certas coisas e começam a querer modificar. Então estão inventando outros judaísmos. Isso está errado. Não se cria isso. O judaísmo está ligado à Torá e a gente tem que manter esse pilar intacto. Existe todo um conceito e um ensino que vem aí desde 3.000 anos. Aí a pessoa chega agora, eu sei mais, vou fazer assim. Rabino Yehuda, um amigo nosso, né, já também da linha ortodoxa, ele diz assim, tem gente que quer ser mais santo do que Deus. E é verdade, é isso que a gente encontra. Tá? E tem pessoas que querem reformular tudo. Não se inventa um judaísmo particular para cada um. Então, assim, existem as regras e as regras são para ser cumpridas. E a regra maior vem da nossa Constituição, Torá. E aí a gente tem que conhecer cada uma delas. Vamos lá. De acordo com Jesus, você tem que seguir a tradição. Yeah. Even we don't like the law, this is the law. When came Mashiach, we can do many changes. We don't have to Mas, say Jesus anymore. We can do many changes in Judaism, but right now, this is the way it is. So, no momento é como é, né? Você meio que precisa, assim, mas que quando chegar o Mashiach, vai ser o que for, né? we want to make peace. We want to make peace in all the worlds. We want the Jewish religion. Nós temos que ter paz em todos os mundos. Everybody be safe in all the world. So we have to play according to the law of the game. The game, and this is the Então, law nós of the temos que game. jogar de acordo com o jogo. And if we don't play according to the law of the game, we are outside of the game. We are not in Judaism. Então, se você não joga de acordo com o jogo, você não vai estar no jogo. Então, você não está no judaísmo. This is the way it is. Aqui nós estamos posicionando algo que está ligado, uma pergunta que eu fiz foi a questão do Beit Din, para se obter um papel, até para aliar ou o reconhecimento do próprio Estado de Israel, ou dos religiosos. E ele vai citar sobre isso, né? Existe um jogo, joga o jogo, mas ele vai dizer o seguinte, mantenha a essência, tá? Você pode sacrificar Jesus, mas Yeshua não.
Então, ele vai deixar isso bem claro. Só que, é aí onde ele diz, o judeu ele vai ter um problema, né? E não vai permitir que você venha para o judaísmo com esse Jesus, essa idolatria, né? Todo o conceito dogmático do cristianismo. Mas, se você crê em Yeshua, até suas respostas vão ser condizentes ao próprio judaísmo, tá certo? E é isso que ele vai tratar aqui dentro dessa questão, que sim, tem um jogo e na realidade o estabelecer, existe essa forma estabelecida para o judaísmo, é lógico. E ele está dizendo, quando o período de Yeshua, não vai mais precisar ser tão assim, porque o próprio Yeshua é quem vai determinar, o Messias, vai determinar os que vão ficar, os que vão entrar e os que não vão entrar. E aí não é mais preciso um reconhecimento, um Beit Din, de um papel, é aí que ele está tocando. É o que é. Então você tem que seguir as tradições, a cultura, ver tudo para poder você estar no judaísmo. E não adianta você querer fazer outras Sim, coisas. eu concordo. Porém, Rabino, o que muitas vezes acontece I agree with you, Rav. But sometimes what happens é que para esta conversão com um Beit Din, it's for this conversion for a Beit Din. as pessoas têm que ocultar ou negar a sua fé em que Some Yeshua people need é o to Messias. hide their faith that Yeshua is the Messiah. E aí pode ser um problema. So that could be a problem, right? Yeah, it's why I said that we have to sacrifice. They don't have to lie the rabbi. Então, é isso que eu tô falando, tem que They don't sacrificar, have to lie the rabbi. mas você não tem que mentir They pro need rabino. really to sacrifice Jesus. Porque você já vai ter sacrificado o seu Jesus, você não precisa mentir, porque você não vai estar falando que ele é Deus, você vai estar Sim. seguindo. But he will come back with God's help. Vai conseguir com a ajuda de Deus. But basically, Okay. to sacrifice the idolatric image perception over Jesus. This is the sacrifice, sacrificing that wrong image, idolatric image. That's Então você vai sacrificar essa imagem de idolatria, né? Essa imagem, e aí desse Jesus, e aí vai. Ok. É isso. Eu espero que você tenha entendido. Então ele disse, porque quando vai para um Beit Din, o que pode perguntar é, você fez parte do cristianismo, né? E você vai chegar e dizer assim, fez, mas já saí fora dessa idolatria. Eu não acredito, né, em um homem que é Deus. E você não vai estar mentindo, porque se você já sacrificou e hoje você sabe que Yeshua é homem, inclusive citado isso por Shaul, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, homem. Então, ele não disse Yeshua, Deus, ok? Como ele disse, nós temos todo um estudo e a gente pode mostrar, e o que na verdade nós temos já um vídeo, onde a gente vai apresentar já vários textos para que você possa compreender, né? Por que a gente olha para Yeshua e vê um homem, conforme o Eterno assim determinou, filho de pai e mãe, mas Shaul deixou bem claro, quanto a espermatos é nosso irmão, mas a alma que estava nele, o espírito dele é filho de Deus, Mashiach. O que o próprio Rashi deixa no Rumash, ali, né, uma explicação, como ele chama lá, fagulha de Hassidut, ele trata um assunto dos sábios que dizem que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e ele diz, esse Espírito é do Mashiach, e isso mostra que Mashiach antecede a criação da luz. Esse Adam Kadmon é o homem primordial, a partir dele nós somos. Então, isso é interessante demais, conhecer, né, essa verdade que está mais profunda dentro do próprio conceito judaico, do que a gente tem que estudar e não observar esses dogmas que pessoas que disseram assim, nós não queremos Torá,
não tem mais, vamos dizer, eles chamam de Antigo ou Velho Testamento para ficar mais depreciativo, então do Velho Testamento, e perdem todo o conceito e as promessas de quem é o Messias e como ele tinha que ser para ser o Messias. E aí, na verdade, criaram essa figura porque, sem você ter conhecimento, você assimila o que você acha que o outro que sabe mais está lhe ensinando. E aí o que vai dar? Problema. Mas nós trazemos para você aqui a verdade. E nesse bate-papo foi muito bom, porque esclarece algumas dúvidas que os irmãos muitas vezes têm tido. E nós trazemos para você, e se você quiser saber na íntegra do que foi falado, você pode acessar o que nós vamos deixar aqui na descrição, né? Esse vídeo do Ariel Cohen, assim como também Jesus versus Messias, tá certo? E visite o nosso Instagram, conheça também sobre o nosso seminário CTDP, o curso teológico judaico, que nós estamos realizando. Na verdade, você pode entrar em qualquer momento, tá certo? Fazer sua inscrição pela Hotmart, você vai poder entrar e ali fazer esse curso, duração de 2 anos, é uma média eu acho que para cima de 200 horas aulas, trazendo uma formação, sim, profunda do conhecimento judaico. É um pouco que a gente está tratando aqui, tá certo? Que o Eterno abençoe grandemente sua vida, que você seja cheio do Espírito do Eterno e vamos seguir caminhando no caminho da justiça. Que o Eterno lhe abençoe, lhe traga saúde, prosperidade, bênção e shalom da parte do Eterno. Amém? Shalom, shalom e até o próximo vídeo.